Nós estamos assistindo as nações se preparando para uma grande crise financeira. Nós estamos vendo nos noticiários e até nas redes sociais um prelúdio de uma enfermidade se aproximando das nações. Nós estamos assistindo as nações se preparando em seu sistema financeiro, em seu sistema de saúde, colocando as pessoas em um mesmo sistema para que essas pessoas sejam facilmente monitoradas, sejam facilmente controladas. Nós estamos vendo a maior parte dos cristãos dormindo, assistindo política, a maior parte dos cristãos dormindo, preocupados com suas brigas ministeriais. Nós estamos assistindo as pessoas preferindo o antropocentrismo, preferindo a filosofia do que a palavra de Deus. As famosas frases, o importante é ser feliz. As famosas frases, foi Deus que estabeleceu a ciência. As famosas frases, cada um pode ter a sua escatologia, cada um pode pensar da maneira que quiser, o importante é ter Jesus como Senhor e Salvador. Ignorando a direção de Deus para os nossos dias. Nós estamos vendo, por causa de todas essas informações que eu te dei, nós estamos vendo a distração tomando conta dos cristãos e a grande apostasia se aproximando da igreja de Jesus Cristo. E queridos irmãos, em parte, isso me anima um pouco. Por quê? Porque todas as vezes que se aproxima uma grande crise generalizada, Deus notifica pessoas desconhecidas como eu e você para revelar mensagens profundas de sua palavra. Ao longo da história, Deus não fez nada de importante no planeta Terra sem antes notificar os seus servos, os profetas. Profetas nos últimos dias são aqueles que estão meditando na palavra de Deus e que têm vida de oração. E eu sei que existe uma linha teológica que vai dizer que não existe profeta nos nossos dias, que não existem apóstolos nos nossos dias. Mas olha esse texto aí comigo. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Você vai ver a teologia reformada dizendo que não existe mais esses ministérios. Apóstolo, mestre, aliás, apóstolo e profeta, principalmente, eles dizem que não existe mais. Mas olha o que o texto bíblico diz. Versículo 12. Com vista ao aperfeiçoamento de todos os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, todos aqueles ministérios que eu citei primeiramente, eles servem para quê? Para isso, para a edificação do corpo de Cristo, para o aperfeiçoamento dos santos. Aí você precisa fazer essa pergunta. Então tá, apóstolos, profetas, mestres, esses ministérios, eles vão durar até quando? Olha o versículo seguinte explicando. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu pergunto para você, nós já chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? Nós já chegamos à medida da estatura da plenitude de Cristo? Nós já chegamos no ápice do poder de Deus? Nós já chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus? A resposta é óbvia, não. Então, os ministérios ainda existem. Ou seja, apóstolos, mestres, profetas foram concedidos por Jesus Cristo até que nós conheçamos a plenitude do Filho de Deus. Até que nós conheçamos ele da maneira como ele é. Então, queridos, Deus está levantando os seus profetas, os seus mestres dos últimos dias, para que esses possam conduzir a igreja que está dormindo para um conhecimento profundo da palavra de Deus, porque o mundo está entrando em sua época mais escura. Você é um cristão que medita na palavra de maneira profunda e você é um cristão que tem vida de oração? Então você é um candidato, um profeta do Senhor, para receber as revelações para o período que nós vamos entrar. Eu falei tudo isso aqui porque nós estamos meditando em uma série de mensagens falando a respeito das profecias na palavra de Deus, no Salmos capítulo de número 22. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Salmos, capítulo de número 22, é considerado um salmo messiânico, e a autoria desse salmo é dada a Davi. E Davi, inspirado por Deus em seus momentos de luta, de aflições, em seus momentos de louvores,
Ele é inspirado por Deus para falar a respeito de coisas futuras. Ele profetiza nesse salmo a respeito dos acontecimentos que ocorreram com Jesus na cruz do Calvário. E nos últimos vídeos dessa série importantíssima, nós falamos sobre aquilo que a igreja vai viver nos últimos dias, que é semelhante ao que o nosso Salvador viveu na cruz do Calvário. Eu sugiro que você assista toda a série de mensagens e assista principalmente um vídeo intitulado O Calcanhar de Jesus, que representa o calcanhar de Jesus, que representa a igreja dos últimos dias que estará pisando a cabeça da serpente. Agora, eu preciso que você tenha essa visão. Assim como Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, a igreja dos últimos dias sofrerá semelhança. Assim também, a igreja dos últimos dias, o corpo espiritual de Jesus Cristo, sofrerá aflições para produzir a glória para os últimos dias. Então, queridos, toda essa série de mensagens de Salmos capítulo 22 é baseada nisso. É por isso que é muito importante você acompanhar cada versículo. Nós estamos meditando versículo a versículo com a visão futura, as profecias nos Salmos capítulo 22. Vai lá comigo então, Salmos capítulo 22, nós vamos ler hoje os versículos 25 e 26. Versículo 25 diz assim: De ti vem o meu louvor. Na grande congregação, cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Mais uma vez, eu quero mencionar aqui a posição importante, aliás, a posição fundamental da igreja dos últimos dias. Como eu falei, Jesus Cristo é aquele que padeceu literalmente, o seu corpo padeceu literalmente na cruz do Calvário, e o corpo de Cristo, que é a igreja dos últimos dias, também padecerá. E geralmente, quando Deus permite ou quando Deus proporciona uma perseguição, um sofrimento, é para produzir um peso de glória muito excelente. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que essa breve e momentânea tribulação que nós passamos é para produzir um peso de glória muito excelente. É quando a azeitona é apertada para produzir o azeite, só que o azeite dos últimos dias é um azeite dourado, é um azeite real. E esse azeite é uma unção especial para a igreja que estará agindo com poder e graça nos últimos dias. Só que existe algo fundamental para que a igreja receba esse azeite. E o próprio Davi, que também era profeta, ele profetiza, ele inspirado pelos acontecimentos de sua própria vida, o que ele vai dizer? Ele diz assim: de ti vem o meu louvor, ou seja, do Senhor. Nós precisamos olhar para as maravilhas do Senhor, pelo que ele é, pelo que ele faz, por sua essência, por sua palavra, e nós devemos louvar a ele. E ele louva ao Senhor dizendo assim: de ti vem o meu louvor na congregação. Opa, peraí. Não existe igreja forte nos últimos dias se essa igreja não fizer parte da congregação. Mais uma vez eu cito aqui Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, a partir ali do versículo 20, nós vamos ver o quê? A importância de congregar. A importância de congregar para entrar no Santo dos Santos. Nós vamos ver vários textos na palavra de Deus que não existe igreja desigrejada. Não existe membro do corpo de Cristo solto. Eu sei que muitos irmãos, ou alguns irmãos que me assistem aqui, não têm igreja fixa. Mas entenda, Deus tem cristãos para caminhar com você. Ainda que você não entre em uma igreja tradicional, porque eu sei que a maior parte das igrejas estão presas em um sistema da besta do mar, em um sistema da besta que emerge do mar, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, que é um estudo importantíssimo que eu tenho aqui no canal. É justamente as igrejas que estão se perdendo com a sedução das nações. Agora, Deus tem cristãos para andar com você, então comece a orar nesse sentido. Senhor, qual é a igreja que o Senhor tem para mim? Será que é uma igreja próxima da sua casa? Será que é um grupo de cristãos que o Senhor vai levantar para estar ministrando sobre a sua vida e para que você também ministre sobre a vida desses cristãos? Deus não criou cristão nenhum para ficar buscando Deus à distância sem ter conexão com o corpo de Cristo. Um dedo fora da mão é um dedo que vai apodrecer e vai morrer. Uma perna fora do corpo, em um determinado momento, ela vai perder as suas funções e ela não servirá mais para nada. Ou seja, nós precisamos estar na congregação. É por isso que o profeta Joel ele vai dizer o quê? Tocai a trombeta em Sião e santificai a congregação, preparai uma assembleia solene, reuni os filhinhos, os que ainda mamam, chorem sacerdotes, os ministros do Senhor. Eu estou sempre citando esse texto aqui, por quê? Porque aquele texto de Joel é um texto profético. Assim como Joel profetiza que antes do último e grande derramar do Espírito do Senhor, a igreja estará sendo conduzida para congregar, para se unir com outros irmãos,
É assim que acontece aqui em Salmos. Ou seja, é na congregação que eu louvo ao Senhor. Nós temos os nossos louvores pessoais, nós temos o nosso devocional quando nós buscamos a Deus sozinho, mas para receber a graça e o poder dos últimos dias, as duas testemunhas vão precisar estar reunidas. Então é na congregação que você louva a Deus, na grande congregação. É por isso que a igreja é enviada ao deserto dos povos. Agora, olha só o que ele continua dizendo, ainda no versículo 25. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. É por isso, queridos, que Apocalipse capítulo 11 vai nos mostrar o quê? As duas testemunhas do Senhor, que é a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja composta por judeus e gentios, e em quase todos os vídeos eu menciono isso. Essa é uma igreja que vai estar vestida de pano de saco. O que representa o pano de saco? Humilhação, consagração. A igreja dos últimos dias, as duas testemunhas, estará vestida de pano de saco. Por quê? Porque essa terá votos com o Senhor. Todas as vezes que nós fazemos votos ao Senhor, é para nos aproximarmos do Senhor. A igreja dos últimos dias só vai suportar a perseguição quando ela estiver fazendo votos. Quando ela estiver jejuando, quando ela entregar o alimento da terra, quando ela entregar o entretenimento da terra para receber mais do Senhor. Eu entrego o pão do Senhor, eu entrego o pão da terra ao Senhor e Ele nos concede o pão do céu. Eu entrego o entretenimento da terra para o Senhor. Eu fico um tempo sem usufruir do entretenimento. E o Senhor revela as suas maravilhas do céu. Nós entregamos aquilo que é perecível ao Senhor e Ele nos concede aquilo que é eterno, aquilo que vai ecoar para a eternidade. Deus não faz nada na terra sem antes notificar os seus servos, os profetas. E isso vai depender da sua busca. Se você realmente tem desejo em saber o que Deus vai fazer nos próximos meses e nos próximos anos, saiba que se você meditar na palavra de Deus, se você tiver vida de oração, você é um candidato a ser receptáculo das revelações mais profundas da palavra de Deus para esses dias que nós vamos entrar. Então, a igreja dos últimos dias, ela está na grande congregação cumprindo votos no meio dos que o temem. Ou seja, igreja de Cristo que quer receber grande poder e autoridade, cumpre votos no meio dos que temem ao Senhor. Agora, olha só o versículo 26. Versículo 26 diz: os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Amados irmãos, eu sei que essa não é uma palavra muito alegre, mas a igreja dos últimos dias será uma igreja de sofredores. Porque você nunca parou para se perguntar por que Deus permitiu que o apóstolo Paulo e boa parte das cartas do Novo Testamento, elas são escritas em um tom de conforto, de consolo, em um tom de motivação. Você já reparou que a maior parte das cartas escritas no Novo Testamento são cartas preparando alguém que está sofrendo alguma perseguição, fortalecendo alguém que está em sofrimento? A maior parte dos irmãos não entendem isso. O Espírito Santo, ele é atemporal. A palavra de Deus é atemporal. Assim como a igreja dos primeiros dias, assim como a igreja primitiva sofreu e para produzir um peso de glória excelente para aquele tempo, a igreja dos últimos dias serão os sofredores do Senhor. Eu volto a citar aqui as palavras do apóstolo Paulo dizendo que essa breve aflição, esse breve sofrimento está acontecendo para produzir um peso de glória muito excelente. É por isso, queridos, que a igreja dos últimos dias serão os sofredores. É por isso que os 3 anos e meio finais dos 7 anos da grande tribulação, a igreja estará sendo apertada para quê? Para profetizar e catástrofes e maravilhas acontecerem nessa terra. Basta você ler as trombetas que são tocadas, registradas no livro de Apocalipse. Queridos irmãos, Apocalipse capítulo 11 vai mostrar o quê? Que primeiro, as testemunhas do Senhor, elas são medidas com um caniço. Ou seja, nesse exato momento, Deus está medindo, preparando a sua igreja. Deus está medindo, preparando a sua igreja para quê? Para saber quem vai aceitar o tratamento para ser esse receptáculo da glória de Deus. A igreja é medida no início de Apocalipse capítulo 11, um caniço, medindo o santuário. Aí depois, presta atenção nisso, depois essa mesma igreja que está sendo medida, que é o santuário de Deus aqui nessa terra, essa igreja, ela se torna as testemunhas que estarão profetizando vestidas de pano de saco. Durante os 3 anos e meio iniciais, essa igreja não poderá ser tocada,
Ela vai estar profetizando palavras poderosas na boca das testemunhas do Senhor. Não será toda a igreja, porque a maior parte dos cristãos serão enviados ao deserto dos povos, porque são cristãos imaturos, que são cristãos que estão perdendo tempo com coisas que não são relevantes para a nossa proximidade com o Senhor, para receber as revelações para este tempo. Aí nos 3 anos e meio finais, as testemunhas do Senhor serão os sofredores, que são aqueles que vão receber poder e autoridade, primeiro, para resistir à perseguição do anticristo, e segundo, para fortalecer a igreja que está no deserto dos povos, dormindo por causa da teologia tradicional e por causa das distrações das nações. Então, os sofredores estarão fazendo o quê? Hão de comer e fartar-se. Essa será a esperança da igreja dos últimos dias. Mesmo passando necessidade por causa do sistema do anticristo, que só permitirá comer ou comprar e vender, se alimentar de maneira normal, aqueles que têm a marca da besta. Só que a esperança será: o meu alimento não é um alimento dessa terra. As palavras de Jesus serão repetidas. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. A comida que tenho para comer é fazer a vontade de meu Pai. É quando os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É quando os primeiros indícios do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque estará sendo estabelecido. A igreja que usufruirá do maior poder e autoridade que essa humanidade já viu. Essa igreja chamada de sofredores louvarão ao Senhor todos aqueles que o buscam. E aí o texto finaliza dizendo: viva para sempre o vosso coração. Coração, na palavra de Deus, quando fala a respeito de sentimento humano, é negativo. O nosso coração ele é enganoso. Nós vamos ver o profeta Jeremias dizendo isso. A palavra de Deus nos diz que o nosso coração é enganoso, mas existe a menção de coração quando a questão é entendimento. Nesse sentido aqui é entendimento, não é sentimento humano. E por que eu estou dizendo isso? Porque o entendimento recebido de Deus, esse é o entendimento que nós vamos levar para a eternidade. Ou seja, queridos, tudo isso que nós estamos construindo, o conhecimento do Senhor, esse relacionamento com Deus, quando nós deixarmos de ser alma vivente para sermos espírito vivificante com os nossos corpos glorificados, o que vai acontecer ali? Tudo aquilo que nós recebemos do Senhor no corpo dessa carne ecoará para a eternidade. Ou seja, o nosso entendimento, o nosso relacionamento com Deus, esse vai ecoar para a eternidade. Aqueles que vão estar nos últimos dias buscando a proximidade com o Senhor, eles vão viver com o seu entendimento para sempre. É por isso que é importante você meditar na palavra de Deus. Porque Deus ele não vai desligar você quando você tiver o seu corpo glorificado. Tem muita gente que pensa isso. Porque Deus vai estar restaurando todas as coisas, só que nós estamos sendo renovados no nosso entendimento, e com o nosso entendimento renovado, nós vamos alcançar a glória de Deus no momento em que Ele vier buscar a sua igreja. Então, meus amados, o texto finaliza dizendo: viva para sempre o vosso coração. O coração de quem? Dos sofredores. Dos sofredores que louvam ao Senhor, dos que buscam ao Senhor. Nos últimos dias, a igreja de Cristo sofrerá para produzir um peso de glória muito excelente. Se você estiver conectado com sua vida de oração, conectado com seu Deus através da oração, meditando na palavra, você será um profeta. Ainda que não anuncie para grandes multidões, mas Deus colocará pessoas nos seus caminhos para que você desperte essas pessoas, para que essas pessoas parem de olhar para as nações, parem de olhar para aquilo que é passageiro e comece a olhar para aquilo que é eterno, a palavra de Deus. Bom, finalizamos aqui mais esse vídeo importantíssimo e eu quero te convidar a me seguir lá no canal do Instagram. O canal do Instagram não é um canal diretamente de estudos, porém é um canal onde nós podemos ter um contato direto e continuar as meditações aqui do canal do YouTube. O canal é A Lâmpada para os Meus Pés no Instagram. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.